Olá pessoal do canal Professor Adalberto Pessoa. Quase agora eu gravei o vídeo com previsões para o mês de novembro e dezembro de 2019, né? O mês de novembro e dezembro não prevê muitas novidades, né? São meses um pouco mortos do ponto de vista dos eventos políticos, né? As minhas previsões em astrologia mundial têm um recorte mais voltado para a astrologia política, e já estou aproveitando esse momento, tá? Porque eu estudei um pouquinho aqui as técnicas de previsões para o ano de 2020. Então eu vou aproveitar esse momento para gravar esse vídeo com algumas conclusões, com algumas observações que eu já fiz para o ano de 2020. Eu não analisei todas as técnicas, tá? Eu não cheguei a uma conclusão de todos os eventos que devem acontecer em 2020, mas eu já olhei algumas das técnicas, né? Na verdade, eu já tenho me debruçado um pouco sobre o ano de 2020 desde o meu primeiro vídeo de alerta sobre o ano de 2020, que eu fiz no dia 13 de agosto de 2017. Eu tenho um vídeo do ano de 2017 que eu já fazia alertas e já falava sobre o ano de 2020 que está chegando. Esse vídeo está na minha playlist de astrologia política, que já tem mais de 100 vídeos. Tem pessoas que me acompanham desde antes dessa época, desde 2016. Tem gente que já acompanha minhas previsões de astrologia política. E em 2020 eu já fazia alguns alertas e muito do que eu falava naquela época está se confirmando. O Brasil foi se tornando um país cada vez mais conservador, o que é esperado num grande ciclo de Plutão em Capricórnio. 2020 vai ser o ano do auge, né? Vai ser o pico, o auge desse ciclo de Plutão em Capricórnio. Teremos Plutão, teremos Saturno, Júpiter, Marte em Capricórnio no ano de 2020. E tudo isso vai se refletir, em primeiro lugar, no auge, né, do conservadorismo aqui no país. Só com essa constatação, a gente já pode deduzir muito do que vai acontecer. Capricórnio é a casa 12 do mapa astral do Brasil, então é um conservadorismo de casa 12. Quando aconteceu a ditadura militar na década de 64, o que foi ativado foi a casa 8 do mapa astral do Brasil, que fica em Virgem. Era um conservadorismo virginiano, vamos dizer assim. Era um conservadorismo de Plutão em Virgem. Nós estamos agora vivendo um grande ciclo de conservadorismo de Plutão em Capricórnio, na casa 12 do mapa astral do Brasil. E em 2017 eu já falava disso. Até sou um pouquinho repetitivo ao tratar disso. Eu reconheço que sou um pouco repetitivo em tratar disso. Mas vejam, eu fui dar uma olhadinha no que os outros astrólogos estão falando sobre o ano de 2020. Antes de vir fazer o meu vídeo, antes de preparar minha pauta, eu dei uma olhadinha no que os outros astrólogos estão falando. Fui ver o que a Marici Vogel está falando, fui ver o que a célebre astróloga Cerisa Beranger também está falando. Fui ver um outro astrólogo que se chama Maurício Bacar. Eu fui ver o que ele está falando sobre o ano de 2020. Então, eu fui vendo o que os astrólogos estão falando por aí, antes de fazer o meu próprio vídeo. Então, eu posso até ser repetitivo quando eu falo que Capricórnio é a casa 12 do mapa astral do Brasil. Mas por incrível que pareça, eu não vejo os outros astrólogos falarem disso. Normalmente enfatizam que Capricórnio é um signo de ordem, de ordenamento, de regras, né, regido por Saturno. Mas esquecem de falar que Capricórnio no mapa astral do Brasil é a casa 12. Então, e a casa 12, ela é uma casa de grandes provações, é uma casa maléfica do ponto de vista da astrologia tradicional. Então, Capricórnio cumpre uma função muito danosa no mapa astral do Brasil.
tá? Ele representa atrasos, ele representa as coisas não andando, não acontecendo. E uma leitura romantizada de que passar por essas dificuldades é necessário para fazer aprendizagens e evoluções é um pouco complicado. Essa leitura romantizada do sofrimento como algo necessário para você evoluir e progredir impede que as pessoas percebam que todos esses trânsitos passando por Saturno, passando por Capricórnio, passando pela casa 12 do mapa astral do Brasil, estão tendo um efeito muito danoso. Por exemplo, esse ciclo de Plutão em Capricórnio, aumentando, ampliando o conservadorismo no país, também está relacionado com um movimento de aumento da desigualdade social no país, com o aumento das injustiças sociais no país. O conservadorismo ele não é positivo para o Brasil, Então Virgem é a casa 8 do mapa astral do Brasil, Capricórnio é a casa 12 do mapa astral do Brasil. Em outros países onde Capricórnio de repente esteja melhor posicionado, imaginem um país onde Capricórnio represente a casa 11 do mapa astral daquele país. Ou um outro país onde Capricórnio represente, por exemplo, a casa 5 do mapa astral daquele país. Talvez em países assim, onde Capricórnio coincida com uma casa benéfica do mapa astral daquele país, naquele país Capricórnio pode estar atuando de uma forma positiva, construtiva. Mas aqui no Brasil não. Aqui no Brasil, Capricórnio é a casa 12, já que Aquário é o ascendente, é a casa 1. E a maioria dos astrólogos esquecem de enfatizar isso, nem sequer citam, não tocam nesse assunto. Fazem uma leitura de que os desafios de Saturno e os desafios de Capricórnio, a energia do signo de terra, a energia da ordem, da organização, isso vai ser muito positivo para o Brasil. Existe uma cobrança e uma evolução nesse movimento. Para mim, isso passa uma noção de uma leitura muito romantizada. O que acaba acontecendo? Capricórnio, sendo tão ativado na casa 12 do mapa astral do Brasil, está se manifestando, a gente precisa ver como é que isso está se manifestando, refletindo concretamente no Brasil. Além de ter uma ascensão do conservadorismo no país, está consolidando também um regime de política neoliberal, que é muito danoso para o país. É danoso porque não leva em conta necessidades de equidade e justiça social. O evento que para mim está marcando a consolidação de uma política neoliberal no país foi exatamente a reforma da Previdência, A reforma da Previdência, para mim, a aprovação dessa reforma da Previdência, para mim, pelo Senado, logo essa reforma vai ser sancionada pelo presidente Bolsonaro. Então, quando isso acontecer, nós vamos ter a consolidação definitiva, é o pontapé definitivo da consolidação de uma política neoliberal ou até mesmo ultraliberal no país. Então a gente precisa avaliar isso sem romantizar. Não é um desafio de ordenação para que aconteça uma evolução espiritual dos brasileiros. Não é isso. Assim, na verdade, é uma política extremamente exploradora, extremamente predatória dos direitos dos brasileiros, principalmente dos trabalhadores, porque a parcela da população que está sendo mais sacrificada são as camadas populares. É por isso que eu fiz um vídeo, gente? Eu fiz um vídeo assim, se eu não me engano, em 5 ou 6 partes, falando sobre o astrólogo que quer falar de política, que quer fazer previsões políticas. O astrólogo que quer fazer previsões políticas, ele precisa se politizar. Senão, ele pode até acertar alguns eventos de previsão, mas a análise que ele vai fazer desses eventos de previsão, ela é romantizada, ela é despolitizada. Então, não existe nada de proveitoso
nos trânsitos que estão passando pela casa 12 do mapa astral do Brasil em Capricórnio. Daí a minha avaliação de que o ano de 2020 vai ser marcado principalmente por uma ascensão do conservadorismo, a consolidação de uma política econômica neoliberal no país e, junto com isso, aumento de desigualdade social, aumento de injustiça social, precarização de direitos dos trabalhadores e precarização do trabalho em si, das condições de trabalho em si. Nós já temos acontecendo uma proliferação de empregos informais precarizados e sem direitos trabalhistas garantidos. É isso que está acontecendo. A gente teve um aumento muito grande do desemprego, até tem acontecido algumas notícias dizendo de um leve crescimento do emprego, mas o emprego que está crescendo, tá? As vagas de emprego que estão surgindo, elas são informais, elas não têm garantias trabalhistas e são empregos precarizados. E as pessoas, por necessidade, elas são obrigadas a aceitar esse tipo de emprego, mas tem aí inclusive uma geração nova aí que está ingressando no mercado de trabalho que nem sequer se enxerga aderindo a empregos precarizados. Vejam, tudo isso do ponto de vista astrológico é refletido por uma ativação da casa 12 do mapa astral do Brasil. E no ano de 2020, todo o ano de 2020, a casa 12 do mapa astral do Brasil, de Capricórnio, ela vai estar ativada, com Plutão, com Saturno, com Júpiter nessa casa. E também nós vamos ter eclipses solares e lunares ativando o eixo casa 12 e casa 6. Tá? A casa 6, que é a casa de Câncer, oposta à casa de Capricórnio, também é uma casa maléfica. Então eu lamento muito se eu pareço ser um astrólogo negativo, né, e que não fica romantizando o ano de 2020 como sendo, por exemplo, o ano do Sol. Vários astrólogos por aí estão falando que o ano de 2020 vai ser o ano do Sol e vai ser um ano de prosperidade, de luzes, de energia, vai ser um ano de autoempoderamento, vai ser um ano de descobertas. Em 2018 também falavam que o ano de Júpiter, 2018 como ano de Júpiter, seria um ano maravilhoso, um ano fantástico. Quem assistiu o meu vídeo falando das previsões do ano de 2018 como ano de Júpiter, vai lembrar, quem assistiu, vai ver que eu falo que nós estamos num grande ciclo de Saturno. É um grande ciclo de Saturno de 36 anos, que vai durar até mais ou menos o ano de 2053. E assim, num ciclo de Saturno de 36 anos, não é previsível que a gente vai ter um ano de bonança, um ano de fartura. Não é previsível isso num ciclo de Saturno. O arquétipo do Sol realmente ele é muito positivo. Tá? Se a gente olhar como é que o Sol se manifesta, por exemplo, no oráculo do tarô, o tarô tem uma carta que fala do Sol. Existe a carta do Sol no baralho do tarô. Existe a carta do Sol no baralho cigano, por exemplo, no Petit Lenormand. E existe até uma carta do Sol no I Ching. Então, assim, o Sol normalmente ele é muito positivo na maioria dos oráculos. Na própria astrologia, o Sol é o astro-rei. Ele também é positivo. E aí o que acontece? A maioria dos astrólogos, então, falam que o ano de 2020 vai ser positivo. Vai ser um ano de fartura, vai ser um ano de empoderamento, de descobertas, enfim. Mas a astrologia ela não é tão simples assim. Se eu quero fazer previsões para o Brasil, e nós vamos viver um ano do Sol, eu preciso ver como é que está o Sol no próprio mapa astral do Brasil. É diferente de ver, por exemplo, o Sol no mapa astral dos Estados Unidos, o Sol no mapa astral da China, o Sol no mapa astral do Egito, Então, cada país vai refletir a energia do Sol de uma determinada maneira. E o Brasil
tem um Sol de casa 8 por signos inteiros. O Sol do mapa astral do Brasil está em Virgem, na casa 8 por signos inteiros, uma casa maléfica, uma casa de crises, uma casa de angústias. A casa 8 é a casa que foi ativada na época da ditadura militar. Então vejam, nós vamos ativar a casa 12 por conta dos trânsitos que estão passando pela casa 12 e vamos ativar a casa 8 porque nós estamos passando pelo ano do Sol. E a casa 8 ela é oposta à casa 2. Nós temos o Sol fazendo oposição a Netuno, Netuno passando pela casa 2, fazendo oposição ao Sol. Então vejam, o raciocínio interpretativo preditivo que vai se construindo não é positivo, não é um raciocínio de fartura, de luzes, de iluminação, de consciência, de empoderamento, nada disso. É um ano de crise, é um ano de dificuldades financeiras, tá? Assim, o Brasil vai passar por uma fase de depressão econômica. Netuno tem se mostrado o grande planeta maléfico, tá? Embora Saturno seja visto como o grande maléfico da astrologia tradicional, em minhas observações eu tenho percebido que o planeta mais perigoso, mais maléfico, mais complicado, mais prejudicial é Netuno. Porque o malefício de Netuno é muito disfarçado. Netuno atua de uma maneira muito disfarçada, ele vai se infiltrando num determinado campo de ação, e aí ele atua de uma maneira maléfica, de uma maneira não focal, né? Quando Netuno atua, você não consegue descobrir a causa do caos, da confusão e do problema. E Netuno fazendo oposição ao Sol do mapa astral do Brasil, Netuno passando por Peixes e fazendo oposição ao Sol, tem causado uma certa condição de quase psicose coletiva. Tá? As pessoas elas estão muito confusas, as pessoas estão muito perdidas, principalmente o campo político tem refletido uma verdadeira confusão, tanto do lado da direita quanto do lado da esquerda, enfim, dentro de todos os espectros políticos. Ninguém chega a acordo de nada. E é incrível como Netuno em Peixes faz trígono, faz sextil, né, com Plutão em Capricórnio e sextil com Urano em Touro. Eu já estou analisando os aspectos por signos inteiros mesmo, tá? Então, a gente tem a ilusão de Netuno em Peixes, altamente danosa, fazendo um sextil com Plutão em Capricórnio, mostrando o autoritarismo da situação conservadora do momento, autoritarismo esse que inclusive coloca perigo na democracia. E Netuno em Peixes também está fazendo sextil com Urano em Touro. Uma novidade que eu quero colocar aqui, não é exatamente uma novidade, mas uma interpretação que eu não trabalhei muito em vídeos anteriores. Urano costuma representar a parcela mais progressista da nossa sociedade, tá? De onde eu estou tirando isso? Eu já expliquei em vídeos anteriores, eu tenho um vídeo no canal, na playlist, tá, de astrologia política. Eu tenho um vídeo em que eu explico que o ascendente representa a população, tá? O ascendente em astrologia mundial, em astrologia política, o ascendente do mapa astral do Brasil, ele tem que representar a população. Mas quem representa mesmo a população é o regente do ascendente. O Brasil tem ascendente em Aquário, e esse ascendente em Aquário é regido por Saturno, né? Saturno é o planeta da astrologia tradicional que rege Aquário, o ascendente do Brasil. E também tem Urano, que é o regente moderno do ascendente do Brasil. Saturno, ele mostra a população brasileira de um modo geral, mas Saturno também mostra a parcela mais conservadora da população, que na verdade vai estar muito feliz com o Brasil do jeito que está, tá? Quando eu falo que a casa 12 é uma casa negativa, né, dentro da perspectiva que eu trago aqui para vocês, mas assim, a parcela conservadora do país, para elas, do jeito que está, tá bom.
tá? Quanto mais conservador o país, quanto menos democrático o país, né? Quanto mais desigual o país, para essa parcela isso está muito bom. Quem é politizado entende do que eu estou falando. Para quem não é politizado, parece que eu estou falando uma coisa estranha, uma loucura, mas quem é politizado sabe do que eu estou falando. Essa parcela mais conservadora, ela também é uma parcela mais elitizada, ela é mais ligada à classe média, né, e às classes mais altas, às classes sociais mais altas. Então, vamos entender que Saturno representa a população de um modo geral, a população brasileira ela é conservadora, né? Mas eu também posso interpretar que Saturno representa uma parcela majoritária da população conservadora, enquanto que Urano representaria, né, Urano como regente moderno de Aquário, o ascendente do Brasil, representaria a parcela mais progressista da população brasileira. Urano em Touro, o que acontece é o seguinte: Touro é um signo fixo, é um signo de terra, portanto está dentro do espectro mais conservador. Então Urano, que representa a parcela progressista da população, passando por Touro, que é um signo mais conservador, fixo, é um signo mais rígido, é um signo mais cristalizado, Urano passando por Touro desempodera a parcela mais progressista da população, tá? Então Urano em Touro desempodera a parcela mais progressista da população. Então, enquanto Urano estiver em Touro, a gente não vai ver um avanço da parcela da sociedade que é mais progressista. E de novo, Urano só vai sair de Touro lá próximo de 2025, tá? Então, na verdade, essa configuração de Plutão em Capricórnio, Netuno em Peixes, Urano em Touro, isso só se desfaz de uma maneira mais definitiva lá perto de 2024, 2025. E no ano de 2020 nós vamos ter o auge de toda essa configuração. Então eu também faço uma previsão de que o ano de 2020 vai colocar em risco a nossa democracia. As atitudes mais antidemocráticas, as ações mais antidemocráticas, elas vão estar visíveis, patentes durante o ano de 2020. Num âmbito mais pessoal, com Capricórnio sendo tão ativado no mapa astral do Brasil, né, com Capricórnio sendo tão ativado no céu astrológico, a área do seu mapa astral individual que tiver Capricórnio também vai ser muito afetada, né? Com 4 planetas relevantes passando por Capricórnio, 4 planetas razoavelmente lentos, Plutão, Júpiter, Saturno e mesmo Marte passando por Capricórnio, isso significa que praticamente todo mundo vai ser afetado de uma forma relevante na área que você tiver Capricórnio no seu mapa astral individual. Por exemplo, no meu mapa astral individual, eu tenho ascendente em Gêmeos, então Capricórnio é a minha casa 8, tá? Então assim, a minha casa 8 vai ser muito afetada durante o ano de 2020. E a minha casa 8 é uma casa maléfica, é uma casa de conflitos, de angústias, né? É a casa da morte. Então, assim, isso não quer dizer que eu vou morrer em 2020, tá, gente? Não é isso. Mas eu posso ter riscos, eu posso passar por alguns riscos importantes. Eu vou ter que me cuidar durante o ano de 2020. Se você tem Capricórnio, por exemplo, na sua casa 6, é provável que você vai enfrentar problemas de saúde. Se Capricórnio está na sua casa 10, é possível que você enfrente problemas profissionais durante o ano de 2020, conflitos e angústias nessa área. Se você tem Capricórnio na casa 4, é possível que você enfrente angústias e conflitos no ambiente familiar, no ambiente doméstico. Se você tem Capricórnio na casa 7, é provável que você enfrente problemas no campo amoroso, romântico, vai enfrentar dificuldades nessa área durante o ano de 2020. Ou seja, aonde você tiver Capricórnio no seu mapa astral, você provavelmente vai enfrentar problemas
intensos, relevantes durante o ano de 2020. Então é uma boa você conhecer o seu mapa astral, pelo menos aonde está o teu ascendente e aonde Capricórnio está localizado no seu mapa astral, porque vai ser a área problemática do ano e vai ser bem marcante. Entendido isso, eu posso até concordar que realmente vai ter alguma lição importante a ser aprendida em relação à questão de Capricórnio, provavelmente uma lição de disciplina, de responsabilidade ou de execução e concretização de alguma coisa. Esses problemas vão vir para nos desafiar a resolver ou evoluir algum ponto importante das nossas vidas. O que eu não concordo é em romantizar isso como se isso fosse uma coisa tranquila, fácil de ser feita, né? Como se isso fosse uma coisa positiva em si mesmo. Positivo seria evoluir e aprender sem precisar sofrer tanto. Eu não vou ficar aqui exaltando o sofrimento, mas não deixa de ser verdade que uma aprendizagem vai ser feita e muitos de nós, a maioria de nós, de vocês que estão assistindo esse vídeo, quando chegarem no final de 2020, vão ter alguma aprendizagem importante para poder compartilhar com a maioria das pessoas. Ou pelo menos com as pessoas da sua intimidade, do seu contato mais próximo. Agora, do ponto de vista coletivo, o que significa também que é um ponto de vista político, tá? O ponto de vista coletivo, ele é um ponto de vista político, é um ponto de vista sociológico. As condições do país vão estar bastante tensas. E uma boa parte desses problemas vão ser problemas de natureza econômica. Apesar de todas as promessas do governo e todas as tentativas da mídia de tentar mostrar que está tudo bem. Essa tentativa de enganar o povo, a população, de que está tudo bem, mas não está, isso é refletido pela oposição entre Netuno e o Sol. Netuno em Peixes e o Sol do mapa astral do Brasil em Virgem, tá? Netuno transitando em Peixes em oposição ao Sol do mapa astral em Virgem, tá? Do mapa astral do Brasil. Para terminar esse vídeo, eu queria retomar uma especulação que eu levantei no ano de 2017, se em 2020 a gente viveria uma ditadura militar ou uma ditadura teológica. Eu tinha essa desconfiança, né? Em 2017 eu me questionava, vendo todos os planetas em Capricórnio, na casa 12 do mapa astral do Brasil, de uma certa maneira repetindo a configuração que apareceu na casa 8 do mapa astral do Brasil, durante a ditadura militar de 64, eu me questionei se não poderia se repetir uma situação de ditadura militar no Brasil, né? Nesse ciclo de Plutão em Capricórnio e principalmente no ano de 2020, que é o auge desse ciclo de Plutão em Capricórnio. Eu ainda tenho lá minhas dúvidas com relação a isso, mas o fato é de que nós atualmente, nesse governo Bolsonaro, nós temos muitos militares ocupando cargos estratégicos de poder no governo Bolsonaro, né? Isso é fato. E talvez até tenhamos em 2020 mais militares ainda ocupando cargos estratégicos de poder, né, na estrutura do governo. E também não deixa de ser verdade que as igrejas evangélicas, elas também estão assumindo postos de poder no governo Bolsonaro. O próprio Bolsonaro se diz muito comprometido com a sua base eleitoral evangélica. Então, se a gente não chegou ao ponto de uma ditadura militar ou de uma ditadura teológica ou numa mistura disso tudo, de maneira pelo menos formal, mas a gente tem um atravessamento dessas duas instâncias, a instância militar e a instância religiosa institucional evangélica, né? A gente tem um atravessamento dessas duas instâncias nas estruturas de poder que supostamente deveriam ser laicas
e mais voltadas para o poder civil e não para o poder militar. Então vejam, o Estado democrático e o Estado laico, que são condições formais do Brasil, né, têm sido desrespeitados e atravessados o tempo inteiro pelos grupos militares e por grupos teológicos. Então, se não estamos numa ditadura formal, mas pelo menos estamos numa situação de grande risco para a nossa democracia ou de desrespeito para a nossa democracia. Eu não sou contra militares, eu não sou antirreligioso, a questão não é essa. Eu estou aqui debatendo uma questão que é de ordem sociológica e como que isso é refletido pelo mapa astral do Brasil. Exatamente por conta de ativar uma região extremamente conservadora, né, que simboliza um forte conservadorismo, que é a casa 12 do mapa astral do Brasil, onde se localiza Capricórnio. Nesse vídeo aqui eu queria deixar registrado um panorama geral das previsões para o ano de 2020, tá? Esse vídeo não se conclui aqui. Mais para frente eu vou trazer um vídeo analisando o mapa de ingresso do Sol no signo de Áries em março de 2020, tá? Então o ano astrológico começa no dia 20 de março de 2020, embora a gente já esteja vivendo, né, todos esses ciclos que eu tenho comentado em vídeos anteriores. A gente já está vivendo eclipses solares e lunares no eixo casa 6, casa 12, já estamos vivendo a revolução solar do mapa astral do Brasil desde setembro para cá. Em dezembro já vamos viver o trânsito de Júpiter em Capricórnio e aí o ano astrológico realmente começa no dia 20 de março de 2020. A previsão astrológica, ela se dá em ciclos e subciclos que vão se entrelaçando, tá? Então, tem o ciclo dos trânsitos de Júpiter, o ciclo das lunações, dos eclipses, tem os ciclos da revolução solar e o ciclo do ingresso do Sol no signo de Áries. Então, esses ciclos eles vão se entrelaçando, né? E cada ciclo começa num momento diferente de cada mês astrológico. Por isso que o trabalho de previsão astrológica não é fácil, né? Na verdade eu tenho que comparar muitos mapas de ciclos diferentes e ver como que esses mapas vão se interrelacionando para ir montando as previsões. E é por isso que não dá para apresentar tudo num único vídeo. Quando você usa várias técnicas como eu faço, não dá para falar tudo num único vídeo. Mas mais pra frente eu vou trazer um vídeo falando do ano do Sol, vou trazer um vídeo falando do ingresso do Sol no signo de Áries, vou falar um pouquinho mais do mapa de revolução solar do Brasil, tá? Então eu vou detalhando mais nos próximos vídeos, é só vocês me acompanharem. E como fica também um questionamento sobre o que fazer, como reagir diante de tudo isso, eu estou inaugurando alguns quadros de leituras de cartas, de usos de oráculos de cartas para aconselhar sobre como lidar com essas previsões que estão vindo, né, com esses eventos que estão vindo nas previsões para o ano de 2020. Acompanhem, vai ter um quadro de Conselhos dos Anjos. Esse quadro de Conselhos dos Anjos eu vou fazer um vídeo explicando, mas basicamente eu vou estar usando alguns oráculos inspirados em anjos para poder fornecer conselhos para vocês sobre o que fazer ao longo dos meses. E também pretendo usar o I Ching, né, a sabedoria oriental antiga do I Ching, para trazer conselhos para lidar com todo esse quadro político e econômico que a gente vai enfrentar em 2020. E é aquela coisa, tá, gente? Os outros astrólogos estão mais otimistas, assim, pelo que eu tenho visto por aí, tem astrólogos mais otimistas, com previsões talvez mais romantizadas, assim. Assistam as previsões dos outros astrólogos também, vão comparando, vai que de repente eu tô errado, né? Vai que de repente o ano de 2020 não vai ser tão difícil assim, vai que de repente, né, a gente tem um ano aí de crescimento econômico, de bonança. Se for isso, se isso acontecer, tanto quanto melhor, né? Que bom então que eu erre as minhas previsões e que tudo seja muito bom, muito positivo,
né? Muito próspero. Eu vou estar dando meus conselhos através das cartas. Vocês vão ver que, inclusive, os oráculos que eu escolhi são oráculos bem positivos. Eles vão trazer uma outra energia, uma outra carga que nós estamos precisando, na verdade. Quando eu faço previsões astrológicas para o Brasil, normalmente a carga dessas previsões vem com uma polaridade muito negativa. Então eu estou buscando oráculos que eu possa me inspirar com conselhos, com orientações mais positivas. Vocês vão ver isso nos próximos vídeos, ok? Então, se vocês quiserem acompanhar esse conteúdo, se inscrevam no canal, apertem o botão de sininho para não perder nenhuma notificação. Mas, se a notificação não estiver chegando para vocês mesmo assim, visitem o canal pelo menos uma vez por semana para vocês se inteirarem dos conteúdos que eu estou produzindo, ok? Se você acha o conteúdo do canal Professor Adalberto Pessoa relevante, eu peço que você colabore com a campanha Apoia-se com pelo menos R$1 por mês. Com isso você já me ajuda no sentido de eu poder dedicar mais tempo aos estudos, à estrutura do canal, para que eu possa produzir mais conteúdos. Conteúdos esses que fornecem conhecimento, conselho, orientação a quem está necessitando. Em contrapartida, para quem ajuda o canal Professor Adalberto Pessoa mês a mês, quando a pessoa vem procurar algum serviço do canal, seja de mapa astral, consultas de tarô ou baralho cigano, ou ainda outros serviços terapêuticos do canal, a pessoa tem um desconto generoso que vale muito a pena. E aproveito esse momento para agradecer quem já está ajudando o canal Professor Adalberto Pessoa, né? Quem ajuda na campanha Apoia-se é porque considera o conteúdo desse canal importante. E eu agradeço mais uma vez a todos vocês, ok? A gente se vê nos próximos vídeos. Um grande beijo, um grande abraço. E a gente se vê nos conselhos dos oráculos que eu vou fazer no futuro para ajudar todos nós a lidar com essa situação, tá? Com as previsões que estão chegando, ok? É isso aí, gente. Tchau!